Está no ar o canal HAM-TV, o canal da família cristã. Estamos aqui no canal HAM-TV para apresentar o programa A Palavra do Mestre. Para nós é motivo de alegria e hoje nós vamos continuar o nosso assunto que nós começamos já uns dias atrás. A gente já gravou dois vídeos sobre esse assunto. O primeiro vídeo a gente intitulou Predestinação e depois a gente pregou sobre predestinação e as duas sementes. E hoje vai ser o terceiro vídeo que vamos abordar esse assunto sobre predestinação. E hoje vamos falar de uma forma mais calma, mais simples, para vocês entenderem esse assunto, porque o assunto predestinação é um assunto que ele é muito importante, mas é um assunto que é pouco aproveitado pelas pessoas. Você pode perguntar para qualquer crente, qualquer evangélico, qualquer pessoa sobre esse assunto, ele não sabe nem o que significa isso. Ele não sabe nem que isso está na Bíblia, hein? Então são assuntos que as pessoas esquecem, são assuntos que são esquecidos pelos religiosos, pelos pregadores, pelos teólogos, porque hoje o evangelho, o cristianismo hoje está baseado numa coisa só: dinheiro, hein? Tem de ter dinheiro. Hoje tudo está em volta do dinheiro. Que não tiver dinheiro, a coisa não vai para nenhum canto. Mas nós estamos aqui diferente disso tudo. Enquanto as pessoas estão pensando em dinheiro, tudo que eles fazem é por dinheiro, nós estamos aqui preocupados com as almas das pessoas. E nós por isso estamos pregando esses assuntos que ficou esquecido no tempo. Mas eu quero convidar vocês para nós começar as escrituras. E vamos falar hoje, vamos dar a continuação do assunto que nós começamos. Vamos ler as escrituras hoje no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, para nós continuarmos com o nosso assunto sobre predestinação. Esse é o assunto que nós estamos abordando já em 2 vídeos, e hoje é o terceiro vídeo que nós estamos falando sobre esse assunto. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, e está escrito dessa mesma maneira aqui na Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Então, se baseado nessa escritura de João, capítulo 16, de João 15, perdão, versículo 16, vamos continuar o assunto predestinação. E hoje vamos falar sobre predestinação e o livre-arbítrio. Predestinação e o livre-arbítrio. No nosso primeiro vídeo a gente falou sobre predestinação e eu mostrei lá que predestinação é a presciência de Deus. No segundo vídeo eu preguei sobre predestinação e as duas sementes e mostrei que a predestinação trabalha sobre essas duas sementes, a semente de Deus e a semente do diabo. E hoje vamos falar sobre predestinação e livre-arbítrio. Agora, como eu falei para vocês que predestinação é a presciência, e eu falei também que a presciência ela é diferente da onisciência. Onisciência é que Deus sabe todas as coisas, mas a presciência vai além, porque a presciência pega aquilo que ainda vai acontecer no futuro, mas para Deus aconteceu na eternidade. Isso é presciência. Aquilo que ainda vai acontecer no futuro, para Deus, já aconteceu na eternidade. A Bíblia, ela diz bem claro no capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse,
Diz assim: aqueles que adoraram a besta, cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então você veja, antes da fundação do mundo, antes de Deus escolher qualquer coisa, antes de Deus criar qualquer coisa, ele já tinha um projeto, ele já tinha um plano, e nesse plano, a morte de Cristo já estava estabelecida. Antes de Deus criar os anjos, escuta o que eu estou dizendo, antes mesmo de Deus gerar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, Deus já tinha um projeto na sua mente, já tinha um plano, e nesse plano, Cristo já tinha morrido. Então isso é presciência. Isso é presciência. Mas vamos abordar isso. Agora, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a escolha. Livre-arbítrio é a escolha. A Bíblia diz que quando Deus criou os seus primeiros filhos, Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para eles. Deus disse assim: olha, você pode comer de todas as árvores que estão aí no jardim, menos uma que está no meio do jardim. E diz assim: e um dia que você comer daquele fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês vão morrer. Deus estabeleceu para eles o livre-arbítrio. Agora, o que eles fizeram? Eles escolheram de comer o fruto proibido. E o que aconteceu? O que aconteceu, o que está acontecendo hoje no mundo? Guerras, destruições, sabe? Tudo isso de ruim, hospital, cemitério, tudo isso está no mundo por causa de uma escolha. Então o livre-arbítrio é isso, o livre-arbítrio é uma escolha. Mas deixa eu entrar aqui mais profundamente nesse assunto, porque eu quero mostrar isso. Agora, o livre-arbítrio e a predestinação, eu quero entrar aqui num assunto bem profundo, mas antes de nós entrarmos aqui, eu queria ler aqui algo do profeta de Deus, William Branham, porque quando fala de predestinação e livre-arbítrio, vem na mente de todos os pregadores, dos teólogos, duas pessoas, dois homens. Um chamado João Calvino, o outro chamado Jacob Armânio. Esses dois homens, isso foi exatamente entre o século XV e o século XVI. Esses dois homens, preste bem atenção, João Calvino e Jacob Armânio, eles defenderam duas teses diferentes. Calvino defendeu a predestinação e Jacob Armânio defendeu o livre-arbítrio. Mas antes de nós falar mais um pouco desses dois indivíduos, desses dois homens, que esses dois homens também foram considerados pelos teólogos, estudiosos, como os reformadores protestantes, que a gente sabe que Martinho Lutero, ele foi o primeiro reformador. Ele deu início à reforma protestante. Todo estudante sabe disso. Hein? Quem não sabe porque não estudou. Mas todo estudante sabe disso, que Martinho Lutero, ele deu início à reforma protestante. Você aprende isso nas igrejas e também aprende isso nas escolas. Martinho Lutero, ele deu início à reforma protestante. Depois de Martinho Lutero surgiu outros homens e João Calvino e Jacob Armânio também são considerados como dois reformadores. Mas antes de nós entrarmos mais um pouco profundo sobre esses dois indivíduos, vamos ver o que é que o profeta de Deus, William Branham, ele fala sobre esses dois homens. Mensagem, Casamento, Divórcio, parágrafo 68. Mensagem, Casamento, Divórcio, parágrafo 68. O profeta diz aqui, exatamente isso aqui. Preste bem atenção às palavras do profeta de Deus, William Branham. Ele diz assim: exatamente como hoje há duas grandes linhas de doutrina
na igreja. Há duas grandes linhas de doutrina na igreja. Uma delas é o calvinismo e a outra é o arminismo. Uma delas é legalista, a outra é graça. Olha aí o profeta de Deus, William Branham, falando sobre essas duas linhas doutrinárias que desde o século XV vêm andando dentro do sistema, dentro da igreja. Ele diz que uma é o arminismo e a outra é o calvinismo. Uma é a predestinação e a outra é o livre-arbítrio. E ele continua. Nós vimos a descobrir que as pessoas que crêem na graça, os calvinistas, dizem: bendito seja Deus, não me faz mal fumar, não me faz mal beber, eu posso fazer essas coisas e eu tenho segurança eterna. Isso aqui era as pessoas que seguiam a doutrina de Calvino, a doutrina da predestinação. Aí muitas pessoas dizem assim, então se essa doutrina de predestinação é uma doutrina errada, porque pode beber, pode fumar, pode fazer o que quiser, mas está salvo. Aí onde está o problema. Aí onde está o erro. Porque predestinação não quer dizer isso. Quando uma pessoa diz que é predestinada para ser salvo, escute só, mas bebe, fuma, rouba, prostitui, faz tudo que não presta, e ainda diz que está predestinado para ser salvo, ele nunca foi salvo. Isso é a verdade. Ele nunca foi salvo. Porque um salvo, uma pessoa que tem a certeza da salvação, ela produz fruto da salvação. Isso quer dizer que ela nunca foi predestinada para isso. Ela não está sendo predestinada para isso. Ela pode estar sendo predestinada para fazer outra coisa. Para ser destruída. Para ser condenada. Para se perder. Mas para se salvar, não. Porque uma pessoa que é salvo, ele produz fruto. As suas obras, as suas atitudes são de salvo. Mas vamos continuar aqui com o profeta William Branham, o sétimo anjo, aqui no parágrafo 68 da mensagem Casamento e Divórcio. Ele continua. Então nós encontramos o outro lado, o legalista diria, eu gostaria de gritar com ele, eu gostaria de falar umas verdades, mas eu sou cristão, eu tenho de ficar quieto. Veja, você se encontrará em duas estradas diferentes. E nenhuma delas está certa. Agora é difícil dizer isso, mas é a verdade. Ele está dizendo que nenhuma dessas linhas elas estão corretas. Apesar que a doutrina da predestinação e a doutrina do livre-arbítrio estão nas escrituras, mas a forma que as pessoas entendem e as formas que as pessoas pregam estão erradas. É isso que é a linha correta. Mas vamos aqui continuar com o profeta dizendo, parágrafo 69. Nós nos encontramos em duas estradas diferentes. Uma indo numa direção e outra na outra. Agora vejamos qual é a verdade. Então, para você descobrir que a doutrina da predestinação é verdade e a doutrina do livre-arbítrio é verdade, você tem que ir para as escrituras. Porque a Bíblia é o único canal que você vai descobrir qual uma dessas duas linhas é verdade. Porque como pode uma pessoa dizer que é predestinado para a vida eterna e aí se envolvendo nas coisas do mundo, bebendo, fumando, se prostituindo, se envolvendo em política, sabe? Se envolvendo em baixaria, como tem muitos por aí, muitos pregadores, muitos pastores, quase, você vê aí, né? Você entra na internet, você vê isso aí, sabe? Pastores se envolvendo com escândalo, se escandalizando com outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Olha, eu até agora eu não vi ainda uma notícia dizendo que um pastor e um pregador foi preso porque estava pregando o evangelho. Olha aí. Nunca vi até agora. De vez em quando a gente aparece uma notícia aí, olha, o pastor está preso. Quando a gente vai procurar saber, estrupo, lavagem de dinheiro, hein? E aí? Escândalo.
envolvido em política, mas é um pastor. Ah, então tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Até agora eu ainda não vi ainda uma pessoa que se diz que é um homem de Deus, que é um pastor, foi preso porque estava pregando o evangelho. Não. Quando você vai procurar, é porque ele estava se envolvendo em coisas erradas. Então uma pessoa dessa se diz que é predestinado. Ah, meu irmão, você está muito longe da realidade. Mas deixa eu continuar o assunto aqui sobre predestinação e o livre-arbítrio, porque esses dois homens, Calvino e Armânio, eles trouxeram essas duas linhas doutrinárias dentro da igreja, e até hoje há uma grande confusão, mas graças a Deus que Deus enviou um profeta. Veja só. O apóstolo Paulo, ele foi o primeiro mensageiro da era da igreja. Além de Paulo ser um mensageiro, ele foi um profeta. Mas depois de Paulo, o que veio depois de Paulo foi apenas mensageiros, reformadores. Irineu, São Martim, Colomba, Lutero e John Wesley. E esses homens, eles mexeram nas escrituras, eles tentaram trazer alguma luz sobre aquelas escrituras que Paulo falou. Mas como eles eram apenas mensageiros, apenas reformadores, eles apenas tocaram naquilo que era para ser tocado. Ah, mas quando o sétimo anjo... Agora deixa eu te fazer aqui uma ilustração. Certa vez, Jesus estava pregando e tinha mais de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. E os discípulos chegaram: olha, Senhor, já é tarde demais, esse povo está com fome, vamos esse povo se embora, porque estão com fome e não tem comida para dar a eles. E Jesus disse para eles: olha, quanto que tem? Apenas tem 5 pães e 2 peixes. Aí eu te pergunto, por que não tinha 10 pães, 33 peixes, ou 4 pães e 20 peixes, mas só tinha 5 pães e 2 peixes? Por que só tinha isso? O que é que isso significa? O que era que Deus estava tentando falar? Apenas 5 pães e 2 peixes. Somente. Só isso que tinha. E Jesus pegou esses 5 pães, esses 2 peixes, e multiplicou e alimentou 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então, o que é que esses 5 pães representam? Os 5 mensageiros. Irineu, olha. São Martim, olha. Colomba, Lutero e Wesley. 5 mensageiros. E os 2 peixes. O primeiro, Paulo. E o outro peixe, o sétimo anjo, William Branham. 5 pães e 2 peixes. 2 profetas. Um profeta no começo da era gentia, da era do gentil, e um profeta no final da era do gentil. Um profeta no começo da era da igreja, Éfeso. E um profeta no final da era da igreja, Laodiceia. Então, se quando o sétimo anjo, William Branham, o mensageiro e profeta, porque o William Branham não foi apenas mensageiro, não. Ele foi mensageiro de Apocalipse 3,14, da era de Laodiceia, e profeta de Apocalipse 10,7, porque ele ia revelar os mistérios que estavam em oculto durante 12.000 anos. É por isso que no capítulo 5 de Apocalipse, o livro está fechado e selado com 7 selos. Mas no capítulo 10, o livro está aberto. E o livro é entregado na mão do sétimo anjo. É entregue na mão do sétimo anjo. Então, William Branham, ele foi mensageiro da era de Laodiceia, a última era da igreja, e foi profeta da revelação da palavra. Então, se quando William Branham entrou em cena e trouxe a revelação da palavra, ele trouxe todo o ensinamento sobre predestinação e livre-arbítrio. Aquilo que Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, John Wesley, João Calvino, Jacob Armânio e outros homens não conseguiram entender, não conseguiram entregar aquilo de forma completa, quando o sétimo anjo, William Branham, para cumprir Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, para cumprir Mateus 17 e 11, Atos capítulo 3, versículo 19,
Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. E Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Quando essas escrituras se cumpriu, no ministério do sétimo anjo, William Branham, ele trouxe toda a plenitude dos assuntos da Bíblia, especialmente da predestinação e do livre-arbítrio. Porque Calvino e Jacó Armânio trouxe apenas uma parte sobre esse assunto. Mas William Branham trouxe todo o ensinamento correto. Agora veja só, Calvino, o homem que ensinou a predestinação, ele acreditava que a expiação era limitada e a morte de Jesus era apenas pelos eleitos. A expiação. O que é expiação? A expiação foi porque Cristo morreu. Morreu. Mas Calvino acreditava que a morte de Cristo foi limitada apenas para os eleitos. Só isso. Já Jacó ou Jacob, no inglês, Armânio, ele acreditava que a morte de Cristo é ilimitada. Ele morreu por todos. Veja só. João Calvino acreditava que a morte de Cristo foi apenas para os eleitos. Não foi para todo mundo, não. Só para os predestinados. Já Jacó Armânio acreditava que a morte de Cristo foi para todo mundo. Para todo mundo. Mas vamos ver o que é que a Bíblia ensina isso. E depois vamos ver o que é que o profeta de Deus, William Branham, mostrou sobre isso. Vamos ver aqui. Agora, antes de eu ler as escrituras para mostrar o que é que a Bíblia fala sobre isso, veja o que é que o profeta William Branham, na mensagem Pergunta e Resposta sobre Hebreus, ele falou sobre isso. Vamos lá. Parágrafo 92 ao 93 da mensagem Pergunta e Resposta sobre Hebreus, primeira parte. 92 ao 93. Porque Calvino acreditava que a morte de Cristo foi apenas para os predestinados. Só para eles, e mais para ninguém. Já Jacob Armânio acreditava que a morte de Cristo foi para todo mundo. Mas William Branham vem e diz assim, parágrafo 92 da mensagem Pergunta e Resposta sobre Hebreus. Ele diz assim: quando Jesus morreu, há 2.000 anos atrás, quando Jesus morreu, a expiação cobriu cada pessoa em toda a terra. Cobriu. Cada pessoa. Cada ser humano que estava sobre a terra, até aqueles que ainda iam nascer, porque eu nasci em 73. E Jesus morreu há 2.000 anos atrás, mas aquela morte de Cristo, a expiação que ele fez lá, já cobriu, já estava me cobrindo. Eu já nasci debaixo dessa expiação. Imagina aqueles que nasceram em 2000, outros 2002, 2003, hein? Mas morreram, estão debaixo dessa expiação. Deixa eu continuar aqui com o profeta. Quando Jesus morreu, a expiação cobriu cada pessoa em toda a terra. Mas Deus, através da presciência, ele não deseja que ninguém pereça. Ele gostaria que todos se salvassem. Aquele foi o seu propósito eterno. Mas se ele era Deus, ele sabia quem seria e quem não seria salvo. Se ele não soubesse, então ele não era Deus, infinito. Então, se a Bíblia ensina isso. Aí aqui no parágrafo 23, no parágrafo 93, ele diz: se tivermos tempo de abrirmos aqui em Romanos capítulo 8, você poderia ler isso em Romanos capítulo 9, em muitos outros lugares da Bíblia. Efésios capítulo 1, você poderia ver que a eleição de Deus, para que isso permanecesse correto, Deus deu a expiação incondicionalmente. A expiação foi sem condição. Mas ele diz assim: ele enviou Jesus para morrer por aqueles que ele pré-reconheceu. Então, qual é a diferença que o Branham está explicando para aquilo que Calvino e Jacob Armânio explicou? Porque Calvino disse que Cristo morreu só para os predestinados.
Jacob e Armando dizem que Cristo morreu para todo mundo, mas o profeta vem e diz assim, olha, a sua morte cobriu cada pessoa que estava sobre a terra, até aqueles que iam nascer depois. A morte cobriu todo mundo, mas, aí tem um porém, morreu por aqueles que pré-reconheceu, mas só os eleitos, só os predestinados que vão receber isso e vão reconhecer isso que Jesus fez por ele. É isso que é o importante, é isso que é a verdade. A morte de Cristo, a expiação, cobriu cada ser humano da terra. Mas só os predestinados, meu irmão. Só os eleitos. Hein? Só esse grupo de pessoas que vão aceitar a morte de Cristo. Que vão reconhecer isso. Por quê? Porque eles estavam predestinados antes da fundação do mundo. E os outros? Hein? Eles continuam debaixo da morte de Cristo. Eles continuam debaixo da expiação. Agora, que eles foram predestinados para isso, eles vão aceitar. Que eles não foram, eles não vão aceitar. Mas eles continuam debaixo da morte de Cristo Jesus. Essa é a verdade. Aquilo que Calvino, Jacob e Armando não explicou de uma forma plena e completa, o sétimo anjo William Branham vem e mostra isso de uma forma clara e verdadeira. Amém? Mas vamos aqui para a Escritura e vamos ver o que as Escrituras falam sobre isso aí. E eu quero começar aqui primeiramente no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o versículo 29 do Evangelho de Mateus. Veja o que Jesus diz aqui. Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o versículo 29. Você veja, João Calvino diz que a morte de Jesus só foi para os predestinados. Jacob Armando diz que a morte de Jesus foi para todo mundo. William Branham disse que a morte de Jesus cobriu cada pessoa sobre a terra, mas só os predestinados que aceitou. E o que é que a Bíblia diz agora? Mateus capítulo 26, versículo 6 e 29 diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice, enquanto dava graça, e deu dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Muitos, não todos, mas muitos. Esses muitos são o quê? São os predestinados. Não todos. Não todos. A morte de Cristo cobriu toda a raça humana, mas só os predestinados que recebeu isso, que escolheu isso. E ele continua aqui. Para a remissão dos pecados. Deixa eu repetir mais uma vez o versículo 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, não por todos, muitos, para a remissão dos pecados. Versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vida até que aquele dia em que beber de novo convosco no reino de meu Pai. Veja o que é que a Bíblia está dizendo aqui. Que ele foi derramado não por todos. A expiação de Cristo, como diz o profeta, cobriu toda a raça humana. Mas só os predestinados, só os eleitos, que o sangue foi derramado por eles. Vamos continuar com as Escrituras. Agora em Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 16 ao 17 da palavra de Deus, diz aqui, ó, Marcos capítulo 16, versículo 16 ao 17. Deixa eu procurar aqui. Muito bem, aqui está. Marcos capítulo 16, versículo 16 ao 17 diz assim: quem crê? Olha só. Essa escritura é lida por muita gente. Muitas pessoas lêem essa escritura, mas poucas pessoas compreendem o que ela está dizendo. Porque a importância não é você ler aquilo direto, mas é entender o que
aquilo que você está lendo está dizendo para você. Olha o que, é que a Bíblia diz. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será, não está, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Indivíduo. Está falando para indivíduo. Indivíduo, não para todo mundo, mas aquele que crê. E esse que crê é o predestinado. Ele escolhe isso. Hein? Mas aquele que não crê, ele também tem o livre-arbítrio de escolher. E ele escolhe e não crê. Deixa eu repetir mais uma vez isso aqui, que isso aqui é muito importante. Quem crê e for batizado será. Por que será? Porque a salvação é um processo. Muitas pessoas pensam que na igreja hoje já levantou a mão, aceitei Jesus e já sou salvo. Já sou salvo. Já está salvo, aí de repente, bum, cai. Volta para o mundo, faz droga e isso e aquilo, mas não estava salvo? Não, a salvação é um processo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, no versículo 16 e diante, diz que o justo vive pela fé, e de fé em fé, quer dizer, é um processo, é uma caminhada. A salvação é uma caminhada. Não é uma coisa que você recebe hoje e está tudo em ordem, já é salvo e acabou-se, depois vai para o mundo jogar, vai enxergar de cachaça, de isso, daquilo. Não, isso é errado. Isso não é a salvação da Bíblia, não. Hein? Vamos adiante. Vamos para a Escritura. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Nós já estamos já quase terminando o nosso assunto sobre a predestinação e o livre-arbítrio. João, capítulo 3, versículo 18, diz aqui a Bíblia. João, capítulo 3, versículo 18. Diz aqui a palavra de Deus. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Você veja que a predestinação é para o indivíduo? Hein? Quantas vezes nós já lemos isso? Mas quantas vezes nós entendemos o que ela está dizendo para nós aqui? Ó? Quem crê nele não é condenado. E isso no original quer dizer, você não será julgado. Mas quem não crê já está julgado, já está condenado. Essa é a verdade das Escrituras. Essa é a realidade. Então, meus amados irmãos, meus amigos que assistem meus vídeos, essa é a verdade da palavra de Deus. Mas antes de eu encerrar, eu queria fazer aqui uma observação, porque o nosso assunto hoje foi predestinação e livre-arbítrio. E nós sabemos que a predestinação é a vontade de Deus. Desculpe só. A predestinação é a vontade de Deus. E o livre-arbítrio é a vontade do homem. E Deus, ele trabalha não no livre-arbítrio, ele trabalha na predestinação. Porque a predestinação é a vontade de Deus. Deixa eu ler aqui um parágrafo para encerrar o nosso programa. Aqui na mensagem Pergunta e Resposta sobre Hebreus, parágrafo 99, o profeta de Deus diz: eu quero dizer, o propósito eterno de Deus passa por cima do livre-arbítrio do homem. Olha, o propósito eterno de Deus passa por cima do livre-arbítrio do homem. Amém? Então, se eu quero encerrar com essas palavras do profeta de Deus, William Branham, que Deus te ajude, meus irmãos, meus amigos que estiverem escutando, que vão assistir nos nossos vídeos. E eu peço para vocês que continuem assistindo, deixando suas perguntas, sabe, se inscrevendo no nosso canal. E isso para nós já é tudo. O que nós queremos é só isso. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas e ensinar as pessoas a verdade, sabe? Não estamos aqui com fanatismo e nem com fantasias, sabe? Não. Nós estamos aqui ensinando a verdade da palavra de Deus e aquilo que Deus entregou para o seu profeta William Branham, o sétimo anjo. Que Deus abençoe e até o próximo programa, A Palavra do Mestre, aqui no canal HAMTV. Que Deus abençoe. No próximo programa, no próximo vídeo, vamos continuar novamente sobre esse assunto de predestinação. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau.